Fala pessoal, bem-vindos a mais um Corte dos Livros Podcast. Hoje aqui a gente vai falar sobre educação. Esse é um papo que eu tô aqui muito animado, porque quando falou de educação eu já fiz meu roteirinho aqui ontem, tô super animado. E a gente vai conversar hoje com a Isabela Tramontina. Ela é professora de literatura e é host de um podcast também, que eu vou deixar o link aqui para vocês depois, que é o Literatura e Cotidiano. E vamos bater um papo com ela hoje. Isa, vou chamar de Isa. Por favor. Isabela é muito formal. Isa, obrigado por você estar aqui. Agradeço. Vai ser um papo muito legal. Eu queria te agradecer o seu tempo, que você correu para cá, já veio da escola para cá. Então, eu te agradeço muito. Eu que te agradeço muito, é uma oportunidade linda, né? Falar de livros, dividir experiências. Obrigada pela sua generosidade. Vamos embora, vamos começar. Seguinte, vamos começar do começo. Se apresenta aqui para a audiência quem que é a Isa, um pouquinho da sua trajetória ali, sua jornada, até a gente chegar hoje na parte que você está à frente aí da literatura, ensinando, educando. Mas conta um pouquinho da sua história. Bom, eu acho, olhando para trás, que eu sempre quis ser professora, porque eu costumo brincar que eu dou aula desde os meus 5 anos de idade, porque eu dava aula para os meus bichinhos da Parmalat, e hoje os meus alunos sorriem, se mexem, então acho que eu evoluí na carreira. Muito bom. E eu cresci com uma irmã professora por perto, então eu a via assim como um ser místico que tinha muito poder em mãos, muito carisma, e aquilo sempre me fascinou. E junto a isso, ela também me apresentou aos livros desde cedinho, e eu sinto sempre, ela fazia magistério, então ela costuma dizer que eu fui a cobaia dela da educação. Tá bom. Foi a primeira aluna dela. Foi. E aí eu gostei muito daquela coisa de poder ampliar o meu universo, ampliar a minha realidade por meio das letras. E tem um detalhe carinhoso também, que eu fui alfabetizada pela minha mãe. Que legal. E a minha mãe não é professora, ela é costureira, mas ela voltava do trabalho, da confecção, e ela me ensinava as sílabas, os sons, e eu lembro até da cor da canetinha que ela usava. Então, de alguma maneira, a escola, né, a leitura, sempre estiveram presentes de um jeito afetivo na minha vida. E quando eu decidi, com 17 anos, que eu prestaria, né, vestibular para ir para esse caminho, eu senti muito apoio da minha família. E esse apoio me trouxe o valor que é estar em sala de aula, assim, ver o olhinho das pessoas que eu amo brilhando com essa palavra professora, me faz até hoje ser muito feliz nesse lugar. Então, acho que foi esse o percurso afetivo, digamos assim. E eu amo estudar, então acho que professor, de alguma maneira, é uma pessoa que ama a papelaria, ama ter sido aluno e quer continuar na escola. Então, um pouquinho disso. Muito bom, muito bom. Eu vejo as suas anotações, seus cadernos lá, quando você posta, né? Letra mó certinha, tudo bonitinho. Ai, eu amo! Muito legal. E hoje você tá como professora no Divino. Isso. Tá, gente, só para dar um aspas aqui. O Divino é um colégio aqui em Jundiaí que eu estudei no meu colégio. Meu colégio. Então, muito legal trazer uma professora de um colégio que eu tive. Eu gosto muito de lá e foi muito importante na minha jornada olhando para trás, né? Então, muito legal trazer uma professora do Divino aqui. Eu tô feliz com esse momento aqui. E hoje você tá aula do quê? Você é de literatura lá. Isso. Tá. Que idade que é? Como é que é isso lá? Até o ano passado eu dava aula de 6º ano a cursinho. Então eu sempre trabalhei com criança, mas agora, em 2025, eu decidi concentrar minha carreira no ensino médio e no cursinho em literatura. Foi uma decisão difícil, porque eu gosto muito do agito ali do Fundamental 2. Eu acho que a gente aprende muito com esse espaço lúdico. As crianças são muito curiosas e eu acho que o Fundamental, para quem não sabe, né, tem o Fundamental 1 e 2. Tá bom. E eu trabalhava dos 10 anos aos 14. E é um espaço muito criativo, assim, as aulas são muito mais próximas, não tem toda essa coisa conteudista, mas também tem o desafio de comunicar uma certa cidadania para esses alunos no ensino médio. Então, acho que hoje eu
estou me concentrando nesse processo de não só formar alunos para um vestibular, mas também formar cidadãos, por meio das aulas, das reflexões, da sensibilidade. Então, agora, nesse momento, é a minha... É o objetivo principal. Isso, exatamente. E eu vi no seu Instagram, se eu não estiver errado, você me corrija, tá? Você também dá aula de redação. Eu dei aula por um tempo, tá. E agora é só literatura. Só literatura. A gente acaba trabalhando também com repertório, né? Que é utilizado em redação, dentro de literatura também. Mas eu optei por ficar só em literatura, que é o meu grande amor. Aí não tem jeito, gente. Não quero mais dividir esse coração. Você sabe que é um episódio pra mim que eu tô na cadeira de aluno total, porque não é meu ponto forte. Eu imagino, as pessoas não conhecem muito, né? Não é. Eu só leio desenvolvimento, comportamento. É, isso aí. Então eu vou aprender um monte hoje aqui. Mas por que eu perguntei da redação? Contando um breve momento aqui da minha jornada. Eu nunca fui leitor, diferente de você que interessante. Livro sempre teve aí na sua vida, né? Até lia, assim, vou falar obrigado, mas tipo, tinha que estudar o livro lá na escola, beleza, ok. Mas ter o prazer de ler eu não tinha. E aí, em 2020, uma professora de redação me ensinou a ler. Que legal. Inclusive, tem um episódio com ela aqui, que é a Gabi. Ela trabalha na Poliedro. E ela é coordenadora do time de redação da Poliedro, com foco em Enem, sabe? Tem um episódio com ela aqui, ó. Vou deixar o episódio da Gabi no link aqui. E foi isso, ela pegou na minha mão, ó. Você vai ler, você vai grifar desse jeito, você vai anotar desse jeito. Uau. Você vai fazer marginália, você vai fazer fichamento, você vai fazer resenha. Ela me ensinou detalhinho como que faz pra ler. Maravilhosa. Eu brinco, ela assiste todos. Gabi, isso aqui só acontece por causa de você. Você tem Que lindo. Ela tem inclusive, ela quase se emocionou no dia que ela veio aqui gravar. Lindo. Porque ela viu, tipo, cara, é um aluninho, né? É muito especial isso. E eu perguntei isso porque ela é muito forte em redação também. E ela tem essa pegada de olhar para o Brasil, ancestralidade. Ela me deu um livro, por exemplo, do Krenak. Maravilhoso. Então ela também tá nessa frente de olhar para as nossas origens e tudo mais. Gabi muito sábia. Ela é. Ótima menção. Gabi é incrível. Gabi, beijo para você. Mas você sabe que eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é a questão das pessoas não saberem como se aproximar dos livros. Até mesmo a gente na escola tem que ter uma humildade de entender que é preciso construir isso, não só com os alunos, mas às vezes até com os pais dos alunos. Então as pessoas pegam o objeto, o livro, e elas ficam muito confusas de por onde começar, como anotar, como reter aquele conteúdo, qual livro se aproximar. E a escola tem um papel um pouco complicado nesse processo, que é a leitura obrigatória. Isso afasta muita gente. Ao invés de formar um leitor, muitos saem traumatizados da escola. E eu acho que a gente precisa colocar um pouquinho a mãozinha na consciência e refletir, tá dando certo o que a gente tá fazendo? A gente realmente está formando leitores no Brasil? Então, fico feliz que você tenha passado aí por esse processo. Foi. E eu falei isso no episódio com a Gabi, porque, tipo, por exemplo, e eu quero até fazer essa pergunta, que é uma dúvida minha. Ela falou, perguntei pra Annelise também. A Annelise que indicou, inclusive, a Isa pra vir aqui bater um papo com a gente. Outra pessoa maravilhosa. E eu falei, Gabi, mas, poxa, eu tinha lá meus 15, 16 anos, eu tinha que ler Vidas Secas. Eu não conseguia. Hoje, se eu ler com meu cabeça de hoje e tal, talvez eu vou achar um livro maravilhoso. Sim. Mas com aquela minha cabecinha lá de 15, 16 anos, eu falava, meu, o que é isso? Sim, e afasta aí, porque a gente já tem uma tendência cultural a achar que a gente não pertence a esse universo, porque sempre foi um universo muito exclusivo de poucas pessoas na nossa realidade histórica. Então, os alunos, eles enxergam essa interação como algo que não é pertencente. E aí você vai interagir com esse livro, não entende o vocabulário, não se conecta com os personagens, aí você conclui que você não é suficiente para aquilo. E é só uma questão, às vezes, de identidade, de momento, de compreender que a leitura precisa, sim, sair da sua zona de conforto, mas
precisa também de alguém que pegue na mão e fale, calma, vamos construir isso. Não é questão de inteligência, é um hábito, é uma intimidade, digamos assim. Uma pessoa que vai jogar basquete, ela não vai chegar no primeiro dia já fazendo grandes jogadas. A gente precisa trazer um instrumento para aquela experiência. E as pessoas nessa se afastam, que é uma pena, porque é maravilhoso. Por exemplo, esse ano não, estamos em 2025 já. Ano passado, eu não tinha lido ainda. Eu li pela primeira vez Machado de Assis. Oh, que bom, fico feliz. É um vocabulário mais diferente. Totalmente, século XIX. Então, mas eu li o Alienista, gostei bastante. Ai, que bom, fico mas feliz. Realmente, é muito fora do que eu tô acostumado a ler. E aí eu peguei umas palavras e falei, e agora? Eu fui ali meio que no celular de curioso, vendo, porque é um vocabulário diferente. E às vezes pode ser que a pessoa olha isso e fala, meu Deus, eu não vou conseguir. Pois é, e você já tá acostumado a ler e teve um estranhamento, que dirá um adolescente, que além de tudo tá disputando a construção da concentração dele com as redes sociais. O que vai ser mais interessante? O que vai engajar mais? Aquilo que é feito para ele ficar ali horas. O livro vai incomodar. E aí, se ele já não se sente parte, muita gente deixa de lado. E eu gosto bastante de reforçar isso, porque parece que são só os adolescentes que não leem. Mas os nossos amigos, as pessoas próximas, nossos familiares não leem também. Por isso, a gente não tá conseguindo mostrar que os livros são receptivos, que eles são para todo mundo. E aí é o lugar mesmo da humildade, dizer, vamos construir isso junto, aos pouquinhos, pode ter dúvida, pode ter insegurança, faz parte. Não, faz total sentido. Por exemplo, o Cortes, quando eu decidi criar, em 2021, foi muito por isso que você falou. Eu não era um leitor, só que aquilo brilhou meu olho de uma maneira que eu falei, cara, eu já tinha construído uma jornada no corporativo que eu falo, uma jornada legal. Tá. Era um líder, cuidava de pessoas, eu não era leitor. Eu falei, cara, se eu com os meus 38 na época não tinha noção do poder do livro, quem dirá todo mundo por aí? Eu falei, eu vou jogar isso aqui pro mundo. Que lindo. E aí eu resolvi criar o Cortes e, chegamos no podcast agora e tudo mais. Mas foi por causa disso que eu falei, cara, tem um ouro aqui. E não é só os livros que o Adilson lê. Qualquer tipo de leitura, ela vai te proporcionar um aprendizado, um mergulho diferente, né? E aí aquilo brilhou meu olho. Eu falei, não, cara, isso aqui não pode ficar... Eu tomei como propósito. Peguei a bandeira. Que bom que você pegou essa bandeira. Peguei a bandeira e falei, não, eu vou pra frente com isso aqui. É isso. Porque eu falei, se eu não tinha essa noção... E por que eu falo isso, Isa? Na época, eu tinha trabalhado, por exemplo, no Banco B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil. Chiquérrimo. Aí eu falo assim, cara, eu tava lá e eu não era, tipo assim, eu tinha uma certa vivência, mas eu negligenciava totalmente isso. E aí que eu falei, não, tem muita coisa aqui que eu aprendi, eu aprendo até hoje, que alguém precisa saber disso. E aí eu criei o Cortes. Maravilhoso. E, assim, você traz uma vivência do mundo corporativo que a gente já meio que prevê, digamos assim, que tenham menos leitores, porque é o estereótipo. Mas se a gente for pensar no contexto da escola, poucos professores são leitores também. Olha só. Esse é um ponto importante de dizer, porque não é só numa rotina diferente da expectativa, porque a leitura ela vai te desafiar a desacelerar. Nossa, maravilhoso. E aí é um lugar que é realmente de resistência. Tudo ao nosso redor quer que a gente esteja acelerado, agitado, fragmentado. Até aquele que está na rotina da escola, que é uma rotina muito exaustiva, como tantos outros trabalhos, para ele chegar em casa, silenciar a mente e ter um foco é dificílimo. Por isso, eu gosto muito também, né, de dizer que a leitura é uma maneira da gente organizar a nossa mente, da gente curar essas ansiedades. Nossa, total. Porque para ler, você precisa respirar fundo, entender que a página, ela é inegociável. Você não tem como colocar no vezes 2,5. Você precisa ir até o fim da linha. Você precisa ter paciência para entender aquele raciocínio. E aí é que tá. Por que será que tantas pessoas não leem? Porque é conveniente que a gente esteja acelerado, impaciente. Tudo isso vai nos esvaziando. Sim.
Eu sou fã. Eu acho que a leitura é um superpoder. É um superpoder. E tem total relação, porque hoje em dia a gente fica no celular, o celular chama a gente de volta. É o tal da dopamina que a gente sabe, fica lá, né, dando pílulas, né, as notificações. E parar para ler ali uma leitura, né? Porque a leitura é um processo ativo, né? Diferente do celular, você tá passivo. Você tá ali... Perfeito. Recebendo estímulos. A leitura... Inclusive, isso, olha que legal. Sempre quando alguém pergunta para mim, Adilson, eu quero ler. O que eu faço? Eu falo, você vai deixar o seu celular longe do alcance da sua mão. Você não pode alcançar, que nem aqui já tá perto. Deixa ele em outro cômodo, porque senão você vai desfocar. Total. E a galera não consegue ficar, por exemplo, 30, 40 minutos mergulhado num livro. Nossa, é muito desafiador. E a gente acaba tendo a concentração como um diferencial. Nossa, que mundo que vivemos, né? Pois é, porque a gente conseguir, de repente, se sentir bem em silêncio hoje é uma vantagem. E o livro traz essa possibilidade da paciência, de você entender o tempo de uma maneira diferente. Eu agradeço quando eu tenho 40 minutos. 1 hora. Agora, para muita gente, isso pode ser tedioso, ficar sem o celular. Imagina, né? 40 minutos sem o celular. Nossa, como é que eu vou lidar com esse tempo comigo mesma? E a gente, quando começa a ler, percebe que 40 minutos é muito pouco. Nossa. Dá vontade de ficar muito mais. Meus alunos, eles falam muito assim, eu começo a ler, dá sono. Eu fico, que bom. Que bom que você te tá dá relaxando, sono. Né? Porque não é acumular um monte de gavetinha aberta sem sentido nenhum. Te deu sono porque alguma coisa veio de uma forma tão profunda que você precisa digerir. Sim. Você precisa de um tempo, aquela informação é tão grande. E aí eu acho que a leitura nos dá mesmo, assim, um jeito de falar, um jeito de olhar, um jeito de absorver o mundo que é muito mais delicado. Nossa, pra mim é um antídoto. E isso tem a ver com você estar no Instagram ali, porque você tem ali uns baita 1000 seguidores ali. Como que foi? Quando que você decidiu ali? Falar, vou pôr pro mundo as minhas coisas aqui também. Como é que foi isso daí? O Livriza, que é difícil falar, Livriza. Você viu que foi todo um marketing, né? Livro mais Isa. Isso Livriza. eu saquei. Mas como é que foi essa decisão assim? Vou pôr uns conteúdinhos lá, vou dividir minha rotina de leitura. Foi uma loucura isso. Faz tempo que você tá lá? Olha, desde 2015, talvez. Tá. Como uma pessoa ali que tinha um Instagram. Tá bom. Porque tudo começou muito assim, não foi um projeto. Eu estava no Instagram e eu postava as minhas leituras. Tá bom. E com todo o resto. E aí eu tenho uma amiga que é a Mel. Tá. E ela, um dia a gente conversando numa mesa de restaurante, eu tava mencionando um livro do Gabriel Garcia Marques pra ela, que eu tinha gostado muito. E ela falou, Isa, já pensou em fazer um canal no YouTube? Porque você tem um jeito convincente de falar sobre isso. Eu falei, nossa, Mel, nada a ver. Como assim? Não sei nem por onde começar. Tá? O primeiro vídeo, inclusive, eu apaguei, porque misericórdia, o que foi aquele primeiro vídeo? E aí, eu comecei a postar. E as pessoas começaram a vir, assim, muito organicamente. Eu tava fazendo letras, então já tava naquele ambiente, conhecendo pessoas. E de 2 anos pra cá, na verdade, foi que juntar a minha personalidade professora com a minha personalidade leitora é que ganhou força no público. E as pessoas começaram a vir se interessar pela maneira como eu tava expondo a experiência, tanto da leitura quanto da sala de aula. E o negócio cresceu. E foi. Mas aconteceu de uma maneira muito espontânea. De falar sobre livros e encontrar pessoas que amam isso também. E as pessoas de 2015 estão lá até hoje. Sensacional. Então isso é muito legal. São pessoas que muitas eu já conheci pessoalmente. A gente tem uma relação próxima. Eu fico muito feliz. Muito legal. Não, muito bom. Eu vejo lá eu falei pra você, a Annelise veio, acho que em setembro. Aí em setembro ela passou o seu Instagram, o da Mel. Aí eu comecei a acompanhar. Eu falei, vou convidar elas pro podcast. Eu sempre vejo lá suas leituras e tal. Eu gosto muito. Eu sou suspeito. Eu sou suspeito. Mas aí me diz uma coisa. Nessa de estar no digital,
o curso que você criou, ele tem a ver com digital ou era uma vontade que você já tinha? Porque tem o curso aqui que é o Literatura e Sociedade. Isso. É uma coisa que surgiu porque tinha uma demanda no digital ou você já sempre quis ter esse curso? Como é que é isso? Como eu falei no começo, eu amo ser professora. Amo essa experiência de compartilhar conhecimento, sabe? Ver essa troca acontecendo. A experiência da comunicação, para mim, também é brilhante. A gente conseguir dizer o que tá pensando e ter uma reação, eu acho encantador esse processo. E em 2020, com a pandemia, as aulas nas escolas ficaram gravadas por um tempo. Tá bom. A gente gravava e enviava para os alunos, não tinha nenhuma interação. Eles recebiam as aulas gravadas, a gente não tinha nenhum tipo de feedback, Nossa, nenhum tipo de devia ser difícil para você, né? Muito estranho. Muito, 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 muito. E aí eu comecei a sentir muita vontade de estar com pessoas, de trocar impressões. E aí eu decidi que eu faria cursos gratuitos. Tá bom. Aí eu comecei a fazer turmas, assim, muito de forma ingênua, não sabia como funcionava. Eu coloquei nos stories assim, gente, vai ter tal curso, mandem e-mail e se inscrevam. Tá bom. E aí quem se inscrevia, eu coloquei um limite de 30 vagas, participava das aulas. E aí, acabou que a gente formou várias turmas em 2020. As aulas foram acontecendo, eu conheci gente do Brasil inteiro, foi muito legal. Inclusive, eu tenho um clube do livro com essas pessoas que ficaram mais próximas, fazendo todas as turmas, e a gente se encontra. Que legal. Muitas vezes eu não participo e elas seguem lá, maravilhosas. E daí eu entendi que esse universo expandia a educação. Porque eu tenho um espaço físico, mas eu podia estar muito mais próxima de pessoas totalmente de realidades diferentes. Tá bom. E aí, em 2021, eu comecei a dar cursos de uma forma um pouco mais profissional, já pagos, mas com algo que eu sempre quis realizar, que é poder ofertar bolsas. Então, eu dava, acho que 20 bolsas para pessoas com critérios diferentes ali, a depender do curso. E aí, o negócio começou a crescer. Eu falei, gente... Meu Deus, peraí, estou virando empreendedora. E foi muito legal. Até em 2022, eu reduzi a minha carga na escola para trabalhar mais no digital. Legal. E foi uma experiência muito diferente. Lancei vários cursos. O intuito desses cursos era juntar literatura com conhecimento de mundo. Então, expandir a literatura, que é algo que as pessoas às vezes não pensam muito sobre, né? Mas você citou o Alienista. Às vezes, ler o Alienista te dá uma bagagem de emoções, de sentimentos, de interpretações das relações humanas, que essa bagagem te possibilita olhar para si, olhar para suas relações, olhar para suas falas, para os seus posicionamentos. Eu acredito muito na literatura como esse diálogo interno. E aí esses cursos, por que literatura e sociedade? Porque é tentar fazer da literatura uma lente de mundo. Como é que isso que eu absorvi nessa história me reposiciona como ser humano no mundo? E aí eu fazia essas conexões e foi muito legal, assim, até hoje tá assim funcionando. Eu lanço turmas a depender do calendário da escola, tem vezes que eu fico mais disponível, tem vezes que não, mas fica esse universo paralelo. Então, se alguém quiser lá, entra no link lá da Isa. Isso. Tem lá um formularinho, alguma coisa lá. Aí é só acompanhar quando as vagas aparecem. Achei interessante. Muito interessante. E aí você falou, eu tenho duas perguntas. Primeiro, uma que eu não posso, preciso voltar lá atrás, que eu esqueci. Você falou da leitura obrigatória que tem nas escolas. Como é que funciona isso? Alguém vem lá de cima e fala, vai ser esses livros aqui. É isso? Tipo, alguém decide. Ai, gente, eu sou muito assim, a ovelha desgarrada desse rebanho, porque eu tenho muitas críticas a essa questão. Basicamente, a gente tem um currículo nacional que tem que ser atendido pelo material didático. Por que existe essa rigidez? Porque a gente tem uma desigualdade muito grande nas escolas. E é uma tentativa do governo de que as escolas, pelo menos, atinjam objetivos semelhantes. Governo Brasil ou governo Estado? Brasil. Brasil, Exatamente. Aí, independentemente se o aluno está numa escola particular ou pública, ele tem que passar pelos mesmos conteúdos. Tá bom. E aí foi estabelecido por um cânone, ou seja, uma noção de quais livros são mais relevantes.
livros que, digamos, ressoam ao longo dos tempos. Machado de Assis, bom, por que ele é importante? Porque se você ler Machado de Assis hoje ou no século XIX, você vai se impactar. Então é mais ou menos esse o critério reduzindo. Tá. E aí Eles passaram o teste do tempo. Isso, sobreviveu. Tá tá aí sendo ensinado. Tá. Só que tem muitas nuances nisso, né? Se a gente pensar no material didático hoje, nós aprendemos geralmente 2 mulheres ao longo de Antiguidade Greco-Romana a século XX. O material prevê que 2 mulheres são importantes nesse tempo todo. Entendi. Só essas 2, o resto então não teve mais ninguém. Uma seleção aí que acontece por critérios ainda um pouco nebulosos. Antiquados. Antiquado é uma boa palavra. Mas é isso. Então, esses livros estão lá previstos e a gente faz essas aulas acontecerem. Na escola particular, a gente tem a literatura, a redação e a gramática separadas. Legal. Na escola pública, geralmente, é um único professor que dá essas 3 frentes. Tá bom. Acaba que fica muito desproporcional, por isso que a escola pública não tem essa qualidade, digamos assim. Esses professores ficam muito sobrecarregados, porque eles têm que dar conta de todo o currículo. É meio óbvio se a gente for pensar que são 3 professores para uma matéria no particular e um para as mesmas 3 matérias no público. É isso, não tem condição, assim, esse professor vai priorizar alguma coisa. Sim. E muitas coisas vão ficar de lado. Tá. E aí a gente tem que passar por esses livros. Né? Só desculpa te cortar, o duro que isso impacta tudo, né? Com certeza. Como que a gente vai falar em concorrência? Isso. Se a gente tá partindo de um miolo totalmente desproporcional. Assim, um detalhezinho, você mencionou a redação. Tá. Na escola particular tem um professor de redação e tem corretores que possibilitam que os alunos escrevam toda semana. Tá bom. No público, além do professor dar conta de gramática, literatura e redação, ele corrige tudo sozinho. Não dá. Esse professor é um ser humano. Sim. E aí, esses alunos se treinam, né? De maneiras muito diferentes. Tá. Aí, esses livros são cobrados no cronograma da escola. Por isso, lá tem Machado de Assis, tem Lima Barreto, tem... Ai, gente, é tanta coisa... Gil Vicente, que é lá atrás, né? Processo passando da Idade Média pra frente. E aí, a gente tem que cumprir com essa galera. Tá. E é isso. Aí tem as listas do vestibular. Que são outros livros. Porque aí a USP e a Unicamp pedem livros obrigatórios. Olha, se você quer prestar esses vestibulares, você precisa ler esses livros. Aí a escola também tem que dar conta de mais 18 livros, juntando USP e Unicamp. Entendi. Para um adolescente que está saindo do ensino fundamental e muitas vezes não conseguiu formar o seu hábito, na escola particular eles ainda têm aula de leitura associada à língua portuguesa. Tá. Aí as professoras escolhem os livrinhos, fazem uma aula mais lúdica. Na escola pública é tudo junto e misturado. Chegou no ensino médio, como é que eu leio tudo isso? Onde é que eu acho esses livros? Tem livro para todo mundo? Como é que eles se organizam? Aí fica essa loucura, essa lacuna na educação. Meu Deus, tadinho. Isso diz muita coisa, sabe? Porque, por exemplo, talvez isso que fez o Adilson virar leitor com 38. Pois é. E ainda que virou. Porque muita gente sai com uma memória traumática. Sim. Aí a gente tem que dar a prova do livro, que é leiam. Aí o aluno chega com um resumo da internet, ele responde o que eu quero ler. Tecnicamente ele me engana, porque eu falei pra ele ler. E aí ele vai no chat GPT. E ele entende que deu certo, a gente finge que tá tudo bem, ele sai com o ranço da literatura e a gente não formou leitores. Por isso eu não faço isso. Eu não obrigo o aluno a ler. Eu tento cativá-lo, ou seja, eu dou uma aula que eu tento mostrar pra ele por que aquilo é interessante. Sensacional. E aí acaba que muitos alunos ficam, nossa, eu gostei dessa história. Eu me identifiquei com esse episódio, eu achei interessante essa discussão. Aí muitos pegam o livro por autonomia, porque eu acredito muito nessa conexão, nessa identidade. Eu mesma como leitora, às vezes eu pego um livro, não flui, porque eu não me identifiquei, como é que eu vou esperar isso de um adolescente? Sim. Aí eu tento trazê-los por outros recursos. Não, animal. No episódio que eu gravei com a Annelise, eu falei algo próximo a isso, que, por exemplo, eu falei, poxa, por que na minha época lá de
eu era o aluninho, eu tinha que ficar estudando a Revolução Francesa. Tipo, quero saber da história do Brasil. E aí eu fico lá, Napoleão, tudo bem, tudo isso é importante para a história, eu sei o impacto disso que teve pro mundo, beleza. Porém, eu deixei de estudar aqui a nossa história, né? E a nossa história. E aí eu conversei com ela sobre isso, ela explicou que as coisas estão mudando e tal, porque senão a gente fica com essa visão ocidental lá da Europa e eu não olho aqui para as nossas origens, para nossa história. Com certeza. E aí a gente vai falar depois que o Brasil foi descoberto. Não foi descobrir o Brasil, entendeu? Por quê? Porque eu fico lendo só as coisas que... E que afeta a nossa relação com a arte também, Total. porque a arte era só para esse conjunto de pessoas. Os alunos não conhecem literatura contemporânea. Não percebem que muitos escritores maravilhosos estão escrevendo sobre eles, para eles, sobre nós. Total. A gente precisa ressignificar o que é educação. Total. Não, e o segredo tá na educação, né? Com certeza. Educação, eu falo para eles sempre, eu sei que eles se sentem obrigados, mas educação é você ter a chance de escolher o seu sonho. Nossa, maravilhoso. Você tem um caderno, um estojo e a oportunidade de dizer, eu quero ser isso aqui, desse jeito. A educação te possibilita existir. Você vai lá e fala, cara, eu quero lutar por isso. Então, vamos fazer esse percurso. Vamos fazer acontecer. Quantas pessoas saem do ensino médio e não podem escolher? Sim. Elas preenchem as vagas de trabalho, porque elas não tiveram essa possibilidade. Então, estudar, eu acho que é realizar sonho. É maravilhoso. Pelo menos na minha vida, a educação me deu todas as oportunidades que eu tenho hoje. Inclusive, estar aqui. É isso, a educação nos conectou. É isso, com certeza. É maravilhoso. Sensacional. Eu vi lá no seu Instagram que você mediou um clube de leitura no Sesc. Ai, tão lindo. Eu queria que você contasse um pouquinho primeiro, porque eu nem sabia que o Sesc tinha essa frente. Conta um pouquinho como é que foi essa experiência, como que funcionou, isso ainda existe, conta um pouquinho dessa... Legal. O Sesc, pra mim, é o Brasil que deu certo. Eu acho que lá Nossa, as coisas excelente. que funcionam. Tudo funciona lá, né? É lindo, eu sou muito fã. Eu recebi esse convite há 2 anos para fazer parte da mediação de um clube do livro que se chama Cai na Prosa. Tá. É um clube do livro voltado para livros do vestibular, só que com um diferencial de que a cada mês o Sesc possibilita que a gente escolha um convidado para vir falar sobre o livro. Legal. E a ideia é que não seja uma aula. Então, não tem uma perspectiva conteudista. A ideia é que transborde aquele resumo. A gente vai conversar sobre o tema do livro, relacionando com temas da atualidade. E aí vem escritores, já veio, assim, nossa, professor, jornalista... Muita gente diferenciada, a gente recebeu convidados maravilhosos, inclusive tá disponível no canal do Sesc Jundiaí, tá tudo gravadinho lá. Eu pensei que é presencial, era online então. É presencial, mas foi gravado. Quando a gente passou pro teatro, porque o clube cresceu, o pessoal foi em peso, e aí a gente começou a apresentar no teatro. A partir desse momento, o Sesc disponibilizou a gravação também pras pessoas. O Sesc é o Brasil que deu certo. Né? É muito, eles são incríveis, e o melhor, é gratuito. Não, eu imaginei que era. Gente, por favor, que coisa linda você ir falar sobre literatura num teatro, de graça, com uma pessoa incrível do nosso país, disponível para não só falar, analisar a obra, como para tirar dúvida. Eu vi vários dos meus aluninhos tirando dúvidas com escritores maravilhosos, conversando ali diretamente, pegando autógrafo no final. E o clube segue. Eu não tô mais na mediação, mas hoje está quem foi meu professor de literatura, que ele vai arrasar, ele é maravilhoso também. E é sempre na última quarta-feira de cada mês, das 7h30 às 9h. Que legal. E é uma experiência linda, gente. Então, assim, não é só para quem tá prestando vestibular. Para qualquer pessoa falar sobre livros com um convidado de graça no Teatro do Sesc. Imperdível. O Teatro do Sesc aqui de Jundiaí, deve ser, talvez seja padrão, né? Mas é incrível. Lindo. Incrível. Foi uma experiência, eu aprendi muito, conheci meus escritores favoritos brasileiros, que, ai meu Deus, que chique, tô olhando no olho dele aqui na minha frente. Foi uma experiência linda ver meus alunos no teatro, eles ocupando esse espaço.
Maravilhoso. Sensacional. Eu vi lá, eu falei, deixa eu perguntar isso, porque eu fiquei curioso. Que legal. E é legal essa frente, né? Porque tá incentivando, cara, muita coisa aí. Com certeza. Leitura, debate, repertório, história. Tem tanta coisa envolvida nessa... A gente tem que falar de livro para se entender mais, para se ouvir mais. Acho que falar sobre livro é uma oportunidade de autoconhecimento mesmo, de troca, de diálogo. E o livro tá aí, né, Isa? Quanto tempo faz que tem um livro aí? Pois é. O livro tá aí milênios. Né? Alguma coisa tem, né? Pra sobreviver. Ele também passou no teste do tempo. Independente do tema, do que for, o livro tá aí, cara. Tentam queimar, tentam proibir. Sim. E aí sobrevive. Por quê? Você falou em queimar, você leu o Fahrenheit? Nossa, eu amo esse livro. Muito bom, né? Amo esse livro. Tem até uma passagem que me chama muita atenção, que no livro os carros andam muito rápido para que as pessoas não vejam a paisagem. E é muito interessante fazer um paralelo com o fato de hoje a gente também, quando tá num carro, não vê a paisagem, a gente fica no celular. E não ver a paisagem é uma forma da gente não se comover com o mundo ao redor. E acho que o livro faz a gente justamente pausar o olhar e falar, nossa, peraí, deixa eu me importar com o que está acontecendo, porque alguém observou esse mundo e trouxe aqui. E aí é esse encantamento que gera empatia, Total. Que gera indignação, que gera sensibilidade. A gente precisa mais disso. Parar um pouquinho e lembrar que as pessoas são importantes ao nosso redor. O pessoal precisa... Dê uma oportunidade pro livro. Eu tava falando aqui, não lembro qual convidado. Acho que foi com a Vanessa. Uma das últimas convidadas que eu falei, que quando eu leio um livro da Carla Madeira, nossa, eu sinto o cheiro do café. Ai, que legal! Porque ela tem essa narrativa de... Ela me põe nos lugares, cara. Impressionante. Que legal! E o muito livro, imersivo, o né? livro tem isso, cara. O livro, às vezes, você pega um autor, né? Ele, às vezes, faz você se sentir na cena. Ele te coloca na cena. Tem palavrinhas que fazem isso. Tem um livrinho que chama Água Funda, que é um livro, nossa, agora eu não lembro, década de 50, acho que é isso. E a autora, ela usa palavrinhas assim, aqui, lá, então, ela não tá necessariamente dizendo onde, mas ela te obriga a fingir que você tá do lado do personagem por conta dessas palavras que te colocam na linguagem. E essa experiência de você ir pra qualquer lugar é genial. Gente, meu Deus. Ele é muito bom. No Fahrenheit eu lembro, assim, de trechos do livro que eu me senti, parece que eu tava do lado do... Quando mais pro final ali, sem dar spoiler pra quem não leu, mas quando ele tá ali meio que na trilha do trem, meio que fugindo ali, dormindo com uma galera, você fica apreensivo ali, eu fiquei até meio tenso aqui, eu falei, nossa, o que vai acontecer agora? Porque o livro tem isso, né? Poderoso demais. E aí, leiam, gente, leiam. É isso. Leiam que tem coisa muito boa aí. E eu vi que você tem uma especialização em História da Arte. Isso. Com ênfase em literaturas africanas. Também. São duas, na verdade. Tá, conta pra gente o que é isso. Eu gosto muito de estudar. Pra mim, estudar é muito cativante. Eu falo que é muito bom não saber. Nossa, não saber é um movimento lindo de vida. Isso faz a gente ficar engajado com tudo que a gente desconhece. Isso me coloca no meu lugar, no meu tamanho, de que toda vez que eu estudo, eu entendo tudo que eu desconheço. Total. E isso me dá muita vontade de continuar estudando. É aquela coisa de ler o livro, né? Você fala, nossa, eu terminei de ler esse livro, olha quantos eu tenho para ler. E esse movimento nos deixa permanentemente encantados. E quando eu saí da faculdade, eu queria continuar estudando. Eu gosto muito de arte, eu gosto muito de linguagens diferentes, não só a linguagem literária. E por isso eu fui estudar as pinturas, conhecer um pouquinho mais, me aprofundar. Eu acho que a arte, ela é uma comunicação. Alguém precisou dizer algo, e esse algo pode estar numa escultura, pode estar numa pintura, pode estar numa música, num livro, e é isso que me interessa, o que as pessoas estão dizendo, como é que isso chega na gente, como é que isso reage, e por isso que eu fui para a especialização mesmo, e eu tento trazer isso para as aulas também, sempre comunicar com coisas diferentes. Você leu um livro chamado A Guerra da Arte? Não. Muito bom. Coloca lá. Meu Deus, olha lá, gente. A Guerra da Arte. Vou procurar. É do Steven Pressfield.
gostei. Ele conta uma história, cara, que, e isso tem a ver com o que você falou, que às vezes o pessoal pergunta assim pra mim, Adilson, por que você lê tanto? Uhum. Eu falo, 2 coisas. Primeiro, hoje já é meu trabalho. Uhum. Né? Tem isso também. Primeira coisa. Segundo, toda vez que eu acabo um livro, em vez de eu me sentir mais inteligente, eu me sinto mais limitado. Uhum. Eu falo, cara, eu tenho 42 anos, eu não sabia disso. Então eu me pergunto, o que será que tem no mundo que eu ainda não sei? Que lindo. E aí é o meu motivo que eu falo, não, quero mais, eu sou curioso. Eu também. E aí eu vou buscando. E aí tem uma história nesse livro, do A Guerra da Arte, que ele fala que é um livro para quem trabalha com criação. Ah, legal. Então, qualquer tipo de criação, não só digital, qualquer tipo de artista, escritor, qualquer atividade de criação, esse livro ele ajuda. E aí ele conta uma história no começo do livro, cara, que é o tipo da coisa que eu com 42 anos não tinha ouvido falar ainda, que me fisgou no começo. Ele fala que a guerra da arte, que existe uma energia no mundo chamada resistência, que toda vez que você vai fazer algo que está alinhado com o seu propósito, que você quer pôr para o mundo, essa resistência te bloqueia. Nossa! Então o livro é como você vence a resistência. Porque o artista tem isso, né? De criar, de, por exemplo, pintar, de escrever uma música, de escrever um livro. É um movimento de criação. E aí tem o famoso bloqueio criativo, sabe? A resistência e tal. Então ele vai nessa linha. E aí ele conta uma história, olha essa história. Talvez você conheça, eu que sou limitado e que não conhecia. Mas ele conta uma história que o Hitler queria ser artista plástico. Eu vi até alguma coisa no seu Instagram. Foi no meu Instagram. Eu tava lendo esse livro. Da tela em branco. Isso, nossa, da tela em branco. Chocada. Da tela em branco. Exatamente, era esse livro. Era esse livro. E aí ele fala assim que o Hitler, ele pegou toda a herança, pegou a herança dele, foi pra Áustria, se inscreveu numa universidade para ser artista plástico, pintar quadros e tal, né? E aí ele finaliza falando que a resistência venceu ele. E ele fala assim, para fechar, pro Hitler foi mais fácil deflagrar a Segunda Guerra Mundial do que encarar um quadro em branco. Nossa, é muito forte. Cara, a hora que ele fez, eu falei, não, pera um pouquinho. Eu preciso forte. ler tudo que esse cara escreve. Eu sou desse tipo, Isa. Eu também. Se eu gosto de um, eu quero tudo. Me dá todos os livros dessa pessoa. E eu leio na sequência ainda. Eu vou até zerar o game. E aí eu fiquei louco, porque eu falei assim, cara, eu nunca tinha ouvido essa história. Genial mesmo. Muito interessante. E aí ele fala, essa resistência, esse bloqueio que não deixa você fazer o que você quer fazer. Nossa. E aí ele conta essa história do Hitler, 10 páginas do livro, ele já prende você pelo livro todo. Então esse livro... E essa ideia do quadro em branco, da folha em branco, às vezes eu falo para os aluninhos escreverem um poema, eles ficam, ai, como assim, não sei o quê. Porque, querendo ou não, o livro te coloca em contato com você mesmo. E quem que tá disposto a olhar para si, a olhar para suas fragilidades, a olhar para suas questões, a olhar que o ser humano é complexo, é contraditório. Tudo isso, eu acho que, por exemplo, no seu ambiente, uma liderança, sabendo que o ser humano é complexo desse jeito, não vai lidar melhor com o outro? Seria tão mais interessante se as pessoas se preparassem nesse lugar também, não só acumulassem títulos nos seus currículos, olhar com carinho mesmo, né, para essa dinâmica que o livro possibilita. Eu amo, acho genial. Coloca na linha, é maravilhoso. Vou ler. Você vai achar ele um sebo digital, porque ele é meio antigo. Entendi. Então acho que não tem uma versão nova que a Lúcia Helena Galvão, ela fez tipo um livro comentado, sabe? Alguma coisa assim, mas não é original. Tá. No novo, eu fui pesquisar depois, chama alguma coisa com desbloqueia sua mente, alguma coisa assim. É quase a mesma coisa, mas o original mesmo é a Guerra da Arte. Tá, eu vou pesquisar com certeza. Essa história do Hitler, cara, é muito engraçado, porque veio um outro convidado aqui e falou, cara, aquela história do Hitler lá. Eu falei, não, aquilo é marcante. Eu mandei pra várias pessoas. Aquilo é muito marcante, é muito impactante. Aí eu fico pensando o nível de estudo e de pesquisa do cara pra chegar nessa... que é onde ele foi pesquisar, né? Pra chegar que o Hitler se inscreveu num curso e tal.
E que gostoso poder ler isso e pensar sobre isso, olhar pra gente a partir disso. Esse processo é lindo. Maravilhoso. Legal. E agora eu quero saber da sua versão leitora. Tá, bora, melhor parte. Agora a parte boa, né? Como que... Bom, você já falou no começo que a leitura estava desde pequenininha ali na sua vida, né? Tem algum livro que você olha na sua jornada e fala assim, esse livro aqui mudou o jeito que eu enxergo o mundo, mudou... Tem algum especial? Nossa, sempre. Todo ano tem. Isso é bom, né? Quer dizer que a gente tá mudando. Com certeza. Mas eu sempre gostei muito de ler, quando eu era criança, fantasia, essas coisas, porque eu sempre gostei do aspecto da criatividade. Eu acho que isso é um ponto muito forte no meu dia a dia. Até para preparar a aula. Eu não consigo dar as mesmas aulas de um ano para outro. Eu preciso reinventar o meu jeito de falar, meus slides, minha lousa, alguma forma de me conectar com as pessoas. E a criatividade sempre me encantou por causa disso. O escritor vai lá, cria um mundo totalmente novo, aquele mundo tem que ser verossímil, tem que fazer sentido do nada, porque, né, os elementos são novos, e a gente se envolve com aquele outro universo. Então, eu sempre gostei muito disso. E aí, um livro que me marcou nesse caminho foi Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, porque eu sinto que foi um livro que envolve elementos mágicos, mas ele me colocou um passinho no mundo dos clássicos. Ali eu entendi como era interessante a gente olhar para a realidade com esse aspecto do criativo. Porque aí as coisas, o óbvio, né, na verdade é uma construção. E aí, o que é realmente óbvio? O que nos fez entender a obviedade? Ali, o Gabriel Garcia Marques, ele fala assim, não, peraí, vamos olhar os bastidores de tudo que parece ser óbvio, vamos ressignificar isso. E daí eu entendi o que era um livro clássico também. Por que aquilo mexe tanto com a gente? Por que aquilo sobrevive? E esse livro me marcou muito, tanto que é um dos meus escritores favoritos. E recentemente... Você assistiu o seriado dele? Ainda não, porque eu tenho um pouco de medo. Então, dá um medo essas coisas, né? Eu sei. De mexer, na verdade, eu até assisto filme, não tem problema nenhum, assim, não sou tão radical. Mas é um lugar tão afetivo na minha vida que eu não tô preparada ainda para lidar com... Eu acho que dá no Netflix, né? Isso. Minha mãe assistiu, falou que tá bem bonitinho, mas... porque é uma adaptação aí, sempre tem um corte, um viés diferente. Faz parte, que bom que tem outras linguagens. Eu sofri nisso com o seriado do Senna recente. Eu falei, agora, será que eu assisto? Eu assisti, valeu a pena. Você leu a biografia? Não, é que eu sou muito fanático. Mas também que pessoa. Nossa, inspirador demais. Eu sempre gostei, e aí eu, pra você ter uma ideia, eu parei, eu tinha uns 6 episódios. Eu, obviamente, sabia o que ia acontecer no 6º episódio, né? Aí, no 5º, eu parei. Falei, vamos esperar umas 2 semanas pra assistir o 6º, porque foi muito traumático pra mim na época. Eu era muito fã dele, não acredito. Cara. Muito. Eu li o livro do Nuno Cobra, que era o fisioterapeuta dele e tal. A história do Senna é... Mas tem esse risco, né? Quando a Netflix falou que ia fazer, eu falei, nossa, que arriscado. Porque você mexe numa gavetinha... fã, né? Do fã, que você fala assim, se ele errar uma vírgula, eu vou lá, vou apontar. Não, tá errado esse trecho da história. Porque o fã é assim, né? O fã vai lá e vai falar, não, essa história não é assim. Você mudou e tal. Você sente meio dono daquilo, me pertence. Mas eu dei uma chance, valeu a pena. A Netflix mandou bem. Também. Mandou bem. E é interessante você tocar nesse ponto, porque você falou também que gosta de ler tudo do mesmo autor. Eu amo histórias de pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, sabe? O Senna me cativa por causa disso. Tem uma cena na série que ele tá na praia, calculando ali que horas que ele pisa. Sim, na praia, sim. Com um relógio analógico e sentindo o segundo. Enfim, eu nem sei se aquela cena existiu na verdade. Existiu. Mas eu acho aquilo fascinante de pensar que uma pessoa ama tanto o que ela faz,
que ela fica tão excelente e aquilo, esse brilho no olho é que vai fazer as pessoas se interessarem, independentemente se o universo é diferente do seu. Sim. Então eu gosto muito de ler livros sobre essas trajetórias também. Conta um aí que você leu assim, nessa pegada. Então é mais na ficção. Não tem problema, eu sou curioso. Ó, eu li um recente que chama Amanhã, 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 outra vez amanhã, de novo amanhã, não sei o último, o finalzinho. Que é uma história super diferente, começa sendo 2 crianças que gostam muito de jogar videogame. Tá bom. E de tanto jogar videogame, eles se tornam pessoas que criam jogos. Então, eles vão pra universidade e aí eles começam a criar jogos e começam a ficar muito famosos porque os jogos são histórias belíssimas, eles entendem muito de programação, então eles fazem uma linguagem também super bonita do jogo. E aí eu sempre passo isso pros alunos no sentido de, cara, tenta achar alguma coisa que faça você se apaixonar pelos detalhes, que faça você buscar um diferencial ali, uma brecha, que é uma linguagem de paixão mesmo. Trabalhar é exaustivo para todo mundo. Só que se você encontrar um amor, você vai olhar para uma paisagem e você vai encontrar um sentido naquilo às vezes. Não que tudo precise ser produtivo, tudo precise, né, ter uma utilidade, mas esse encanto, igual o do Senna, é assim... É impressionante, né? Nossa, eu acho muito fascinante. Porque são pessoas que são como estrelinhas, assim. Você vê a pessoa e fala, nossa, essa pessoa tem alguma coisa. E aí, não sei, me comove, me conecta muito fácil. Faz muito... É porque fica mais fácil, né, entre aspas. Porque nem, por exemplo, ontem à tarde eu postei lá eu fazendo meu roteiro de hoje. Alguém pode olhar e falar assim, cara, é no domingo à tarde, o Adilson não descansa? Alguém deve ter pensado nisso, com certeza. Esse cara é bitolado, esse cara tá lá, domingão, 4 horas, preparando o roteiro. Cara, pra mim, eu fiz um cafezinho, coloquei ali, olhei, fui pesquisar quem tava antes aqui, você, anotei e tal. Pô, tô fazendo com amor, tô ali dedicando um momento que pra mim não é... Poderia estar fazendo outra coisa? Poderia, mas que você também faz. Sim, que eu também não faço. Abrir mão, né, não é abrir mão, mas é um trade-off ali. Às vezes você tem que trocar, porque você tá motivado. Envolvido. Exato. Então, pra mim, por quê? O que eu percebi ao longo desses vários episódios? Quando eu sento, pra mim é muito novo, eu tô no episódio, eu acho que vai ser o 31 ou 32. Quando eu reservo um tempo pra preparar as perguntas, olhar para o personagem não, desculpa, para o convidado, personagem falando de livro, né? Você entendeu, ainda Queria bem. Fazer parte de um livro. Talvez outra pessoa não entendeu o personagem, mas você entendeu. Quando você começa a olhar, eu sei que quando eu sento aqui, eu me sinto mais preparado. Sim. Poxa, eu olhei, que nem você falou, como é que você sabe isso? Eu falei, eu estudei, pô. Eu fiz minhas anotações. É que é muito chique, gente. Mas é isso que você faz com amor, fica um pouco mais fácil, né? Sim, e esse livro me chamou a atenção porque, sei lá, a gente não leva, por exemplo, um jogo de videogame como algo que possa virar uma carreira. E a questão não é o jogo de videogame, a questão é o envolvimento, é a paixão. Eles dois jogavam desde cedo, olhando pro jogo na sua integridade, da narrativa, as cores, a música. E de repente, como personagens, eles criam jogos que encantam pessoas ao redor do mundo. Às vezes, o que a gente vai ser como profissional já tá com a gente há muito tempo. Não é uma coisa que você presta um vestibular e vira uma chavinha. Às vezes é uma característica sua, forte na sua família, no seu dia a dia. Eu tenho um fichário da Moranguinho, que ainda cheira morango, inclusive, desde os meus 10 anos, que eu ia na biblioteca da escola e fazia resuminho de livrinho de detetive, colocava lá as bolinhas, lá os fichamentos. Tinha o quê? 10 anos, porque eu gostava de escrever sobre o livro. E hoje isso é o que eu faço no meu lazer, na minha profissão, porque é um ponto forte, é o que eu amo. Aí isso deixa tudo muito mais gostoso. Fácil, muito bom. Não, muito mais fácil. E só para complementar a sua pergunta, um livro recente que eu preciso falar é o Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Eu não li, é bom? Nossa, esse livro. Meu Deus. Esse livro é um livro que foi um divisor de águas na minha vida. Eu li no final do ano passado. Caramba. Porque conta mais. É um livro... Ai, gente, meu Deus, muito bom. Dostoiévski é maravilhoso, recomendo muito, que
qualquer pessoa conheça o trabalho dele. Mas esse livro especificamente bateu muito com algo que eu acredito. Porque ele reflete sobre a presença dos livros na vida de uma pessoa. E o quanto algumas pessoas que têm esse conhecimento livresco se tornam artificiais, digamos. Elas se tornam distantes dos outros, porque corre um risco de se formar uma prepotência. Sim. Eu leio, sou melhor do que os outros, sabe? Ou de olhar de cima. Então, eu tô aqui no alto da minha torre, vocês meros mortais. E o personagem, ele vive momentos de insegurança, momentos de vulnerabilidade, mesmo sendo um grande leitor, mesmo sendo um grande estudioso. E ele vai questionar do tipo assim, e aí? É só o objeto? É só a leitura? Como é que isso bate na gente? Então, para mim, o conhecimento ele é uma ponte. É uma forma da gente se humanizar. E não da gente esfriar as nossas relações. Total. Porque, bom, eu leio, sei lá, eu tenho que dar aula de Camões. Beleza, é um conhecimento que eu tive especificamente, mas as pessoas sabem outras coisas que eu não sei. Isso deve me aproximar dos outros, que é aquilo que a gente falou. É um conhecimento que eu colho sabendo que tem tantos outros que eu não tenho. E aí é um livro que traz essa... Coloca o pé no chão bom, os livros... Humildade intelectual, dá uma respirada aí, calma. Exatamente. É um livro muito bom. O final é sensacional. Eu vou ler. Eu tenho alguns do Dostoiévski em casa. Eu tenho um grossão. Crime e Castigo. Crime e Castigo, eu tenho. Nossa. Eu tenho O Jogador. Esse eu não li ainda, mas tá lá em casa também. Não li nenhum deles. Eu vou comprando, aí eu coloco lá. Ai, que delícia! E eu preciso ler. Mas eu preciso ler. Muito preciso bom. Ler. Esses clássicos, eu me coloquei... ano passado, eu fiz um desafio comigo mesmo. Eu precisava ler Machado de Assis. Por quê? Todo mundo que senta nessa cadeira fala do Machado de Assis. Aí eu falei, não, eu preciso ler Machado de Assis. Ai, conseguimos! Conseguiram. E o outro, ela lê Paulo Coelho. Esse eu também nunca li, acredita? Nossa, muito bom. As pessoas falam que é bom. Ele é muito... assim, famoso no mundo inteiro. Alguma coisa esse homem tem, né? Que consegue. No Brasil, ele fica meio numa caixinha meio estranha, o pessoal tá com umas pedrinhas nele e tal. Mas muita gente que fala não leu também, tem essa. Total. Mas ele eu tava vendo um número outro dia, num gráfico. Se eu não me engano, ele vendeu, posso estar errado, mas não vou errar por muito, tá? Acho que 32 milhões de cópias no mundo inteiro. Gente. Só desse livro. Nossa, meu Deus. Só desse. Se eu errar, eu errei por pouco, tá? Mas é coisa assim, milhões e milhões e milhões. Daí entra a humildade de falar, bom, vou vencer o preconceito. Deixa eu ler, né? E conhecer. Exato, eu achei fantástico. Olha, qual que você leu? O principal dele é O Alquimista. O Alquimista. Tá, então vou ler também, gente. Muito legal. Estamos aqui. Bom, fez uma meta pública aqui, ó. Pode cobrar depois. É muito bom. Por quê? O que acontece? Eu vejo, eu leio muito comportamento, né? Igual eu tava falando. E várias das pessoas que eu gosto, que eu me admiro, cito Paulo Coelho. Que interessante. Lá fora, nos Estados Unidos, ele mora na Suíça, eu acho, se eu não me engano, né? Ele fica lá fora, tá morando lá há muito tempo. Ele é uma pessoa muito inspiradora lá fora para os escritores. Nossa, que bacana. Aí eu falei, cara, mas deixa eu ler. Li, amei, muito bom. Adorei. Legal, bom saber. Vou resolver isso na minha vida também. E o Machado de Assis foi isso. Todo mundo senta aí e fala, lê, Machado de Assis. Tá bom, vou ler. Não, ele é bom mesmo. O cara é bom. Eu li o Alienista. Muito legal. A história lá da cidadezinha, da loucura. Exatamente. Quem que é louco. Chegou a cidade toda no hospício. Muito bom. Legal. Beleza. Você falou dos livros que mudaram sua visão de mundo, importantes. Se você pudesse falar 3 livros aí que todo mundo deveria ler, independente do momento, independente de idade e tal, aqueles 3 livrinhos que você fala, lê esses aqui que vocês vão aprender alguma coisa. Ai, Adilson, olha só que difícil. É difícil escolher 3? Ou é difícil escolher 3 ou é difícil achar 3? Difícil escolher 3. Nossa, meu Deus, vamos lá. Olha, vem 2 na minha cabeça de início. Bora. Que são livros que me mudaram também, mas eu acho que são livros pouco conhecidos
porque eu acho que... Por 2 motivos diferentes. O primeiro deles é o Viagens de Gulliver. Que é um livro que tem uma adaptação que geralmente o pessoal lê na escola, aí sabe, do gigante que chegou na praia, tal, e fica nessa. Eu também conhecia só por isso, mas é um livro super legal, super interessante, e é um livro que nos ensina também uma postura bem reflexiva. Por quê? O Gulliver, ele é um viajante que ele vai para várias ilhas, e em cada ilha existem coisas muito específicas que vão determinar a relação dele com as pessoas. Então, numa ilha ele chega, todo mundo é minúsculo. E aí ele corre o risco de pisar nas pessoas. Quando ele vai fazer xixi, por exemplo, o xixi dele é uma inundação, porque as pessoas são minúsculas. Sim. E aí ele tem que se adaptar àquelas pessoas para não machucá-las, para não invadir, para não quebrar a casinha delas. Na outra ilha, as pessoas são gigantescas e ele é pequenininho. E é uma reflexão sobre essa diferença de espaço. Tem momentos que a gente vai chegar e a gente vai estar enorme. Tem momentos que a gente vai chegar e a gente vai ser pequenininho. As pessoas são diferentes e elas demandam da gente uma flexibilidade também, se a gente quiser viver em sociedade, se a gente quiser ter algum tipo de empatia. E é um livro que você dá risada, é um livro irônico, é um livro bem humorado. Eu acho o máximo, é muito gostoso de ler. Tem muita crítica social e tal. E não é difícil, apesar de ser um livro clássico que vem, né, lá de trás, não é tão truncada a linguagem. E o segundo livro é um livro que eu terminei de ler, eu fiquei assim, gente... O que aconteceu Como aqui? é que eu vou esquecer isso daqui? Que é um livro infanto-juvenil, também é considerado um clássico, chamado História Sem Fim. E é um livro que as pessoas meio que ignoraram, porque tem um filme... Sim. E as pessoas assistiram o filme e se deram por satisfeitas. E muita gente não sabe que vem desse livro maravilhoso. E é genial, porque é um livro que fala sobre um reino que tem um personagem lá, uma vilã, que quer apagar aquele universo. E é um universo de seres mágicos. E ela quer apagar literalmente, ela quer fazer o nada. O nada é tipo um personagem no livro. E o leitor deste livro, dentro do livro... Tem um menino que é leitor dentro do livro. Ele tá lendo esse livro que fala sobre esse reino mágico. Então, é um livro dentro do livro. Ele é convocado para salvar esse reino. Porque é uma metáfora de que a imaginação, representada por esses seres mágicos, só vai ser salva enquanto a gente continuar abrindo os livros. Então, a gente só vai conseguir fazer com que a criatividade, com que o pensamento, com que as ideias aconteçam, se os leitores forem convocados a existir. Para a gente lutar contra o nada, a gente tem que existir, a gente tem que ler. E eu achei isso espetacular, tão lindo. E é descrito de um jeito tão lúdico. Os personagens, aí o mapa vai apagando, aí ele entra na história, ele tem que guerrear do lado dos personagens. Que é um pouco desse processo da leitura. Quando a gente lê, a gente vai reunindo todas as pessoas que a gente leu com a gente. A gente é um exército. Você com os livrinhos que você gosta de ler, tá todo mundo com você agora. Você não chega só a Dilson sozinho no lugar. Faz parte do repertório, né? Você chega com todas essas vozes. Por isso, adorei isso que você falou. Esses 2 livros eu indico pra todo mundo. É o tipo de livrinho que eu dou de presente pra todo mundo. Boa. E pra finalizar, acho que você falou 3... Qualquer um do Ailton Krenak, pensando no nosso contexto atual. No bastidores. Exatamente, porque eu acho que a gente, no nosso país, está muito acostumado a escutar as mesmas vozes ao longo da história. E a gente precisa ouvir vozes que olham para o nosso mundo de um jeitinho diferente. E perceber que, às vezes, é possível ressignificar a realidade a partir de outros valores, a partir de outros futuros, a partir de outras percepções de humanidade. E essas visões indígenas podem nos trazer essa diversidade. Muito bom. Ixi, eu vou ter que ler agora. Eu ganhei de presente da Gabi, que eu tava falando aqui. Poxa vida. Então... Ela deu o livro, ela falou assim, ó, eu como sua primeira professora de desenvolvimento, agora eu vou dar o seu primeiro livro decolonial. Maravilhosa! Ela deu, eu preciso ler. Muito legal. Ela vai puxar minha orelha, preciso ler em breve, senão ela vai brigar comigo. Vou deixar a História Sem Fim aqui também pra você ler. Boa. Muito bom. Você falou uma coisa que eu não sei se você assistiu algum episódio até o final, mas tem uma pergunta que eu faço, que você falou alguns trechos delas aqui, que é o óbvio.
tem uma pergunta que eu faço que para mim é a pergunta que eu mais gosto, que é o meu momento aluno aqui, que é o que é óbvio para você e as pessoas não percebem. E você falou o negócio de óbvio. Olha, sintonia, gente. O que é óbvio para Isa e a galera não percebe? Respeito. Muito bom. Para mim, o óbvio é o respeito. É você entender que as pessoas merecem ter os seus espaços compreendidos e que elas não têm que ficar argumentando para existir. Elas merecem existir porque elas estão aqui e a gente precisa compreender um pouquinho mais sobre esse coletivo, que as pessoas têm confundido um pouquinho, eu acho, né? Respeito não é imposição. Eu existo desse jeito e acabou. Não. É você entender que o seu espaço, ele harmonicamente está com o espaço do outro. E aí a gente tá trocando o tempo todo. E mais uma vez, por que o respeito é óbvio para mim? Por conta da leitura. Essa noção de se colocar no lugar dos outros o tempo todo é um exercício de vida. Você lê um livro que se passa numa determinada classe social, num determinado país, num reino mágico, sempre tá te tirando de uma verdade absoluta. Total. E aí você começa a perceber que as pessoas, elas têm o direito à sua linguagem. Então, a gente precisa aprender a ouvir com mais carinho, com mais dedicação. Para mim, o respeito é o óbvio. Muito bom. Você falou do negócio do livro, né? No meu clube do livro lá, que é a Comunidade Mentes em Transformação. Vou participar. Então, vamos lá, vai ser super bem-vinda. Dezembro, eu coloquei sempre em dezembro eu coloco uma biografia. Um mês mais tranquilo ali, tem festa e tal. Então, para não ficar estudando, tipo, comunicação em dezembro. Então, não ficar aquele negócio, né? Sobrou um neurônio o ano inteiro. Isso, não vou ser o professor chato, né? O cara chato que vai colocar. Então, eu sempre coloco uma biografia. E aí, no ano retrasado, eu coloquei o da Viola Davis, Nossa. Em Busca de Mim. Muito maravilha. bom, né? Você também não perdoa, vai? Não, eu vou com gosto. Não, pra mim, eu falo, cara, que da onde essa mulher saiu pra chegar onde ela chegou. Do jeito que ela chegou, porque não tem ela ninguém, é uma não. presença. Não tem ninguém, não. Não tem pra ninguém, não. Ela é espetacular. E aí, o ano passado, né? Estranho falar no passado, porque já estamos em 25, né? Aí eu coloquei Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou. Ah, legal. Nossa, esse livro é muito bom. Nossa, foi um livraço. Mas que tem a ver um olhar meio de empatia, porque às vezes a galera ali do Clube do Livro também não vai esperar uma leitura sobre racismo, sobre abuso. Então, voltando um pouquinho ao que você falou no começo do episódio. Você tem que, às vezes, ler coisas, né, um pouquinho desconfortáveis. Né? Senão você vai ler só o que você acredita, fica naquele viés seu, lê só o que confirma o que você já acredita e você não se permite ter experiências, né? Isso. Então, aí foi nossa, a biografia dela fortíssima, aquelas de revirar o estômago. Só esse título já diz muito. Já diz muito, né? E foi foi uma leitura profunda. Eu percebo que, eu não sei, as pessoas têm que justificar muito, sabe? As suas dores. Eu te compartilho uma dor minha e aí você só me valida se eu disser os motivos da minha dor. Não, essa dor já existe. Total. E aí a gente precisa entrar em contato mesmo com essas dores para perceber o que nos aproxima. Sem que fique nesse lugar de, bom, só o que eu sinto, só o que eu vejo é o que faz sentido. Sim. Que é uma perspectiva muito das redes sociais. A gente já segue quem a gente quer ouvir. Total. Então a gente já seleciona a realidade nesse lugar. A literatura é um espaço de desconfortável mesmo, né? Desconfortável nesse sentido de chacoalhar a gente e ampliar nosso universo. Porque às vezes a pessoa fica no mundinho dela ali e ela, por exemplo, nem imagina que teve uma segregação muito forte nos Estados Unidos lá em 1950 e tudo isso foi uma construção de história ali americana e tudo mais, que às vezes você fica ali
né, no seu cantinho ali, você não se coloca à disposição de ler coisas diferentes. E participar da construção de um futuro que seja também diferente. Mas para esse futuro acontecer, a gente precisa saber o que está acontecendo. Total. E não só se importar com o nosso recorte. Muito bom, adorei seu óbvio. Tem uma pergunta que eu faço aqui. Eu mudei ela hoje e vou mudar ela de novo. Gente, eu tava... olha Não, ele. É tudo bom. Vai dar bom. Eu tinha uma pergunta que eu fazia antes, já decidi que vou mudar ela para 2025, que era que eu fazia ou qual era a sua vantagem competitiva ou qual o seu diferencial. Aí, com a Miriam aqui antes que eu tava gravando, né, a jornada dupla hoje, aí eu tive um insight na hora e eu respeito muito meu feeling. Veio e eu falei, qual que é seu superpoder? Olha! Porque se você pudesse passar o seu superpoder pra mim, o que você emprestaria pra mim? Nossa, gente, olha só. Eu acho que o meu superpoder... Ai, socorro. É a comunicação. Boa. É conseguir comunicar o que eu tô sentindo, a ter aprendido a comunicar o que eu tô sentindo, muito por conta dos livros, inclusive. Essa interação com a linguagem me trouxe um repertório para eu conseguir dizer o que eu tô sentindo, para eu dar importância para esses sentimentos e me comunicar com pessoas diferentes. Eu me importo muito com o diálogo. Dificilmente, aliás, nunca, eu vou estar numa mesa e vou pegar um celular, se eu tiver com pessoas, porque o que me importa é aquela presença, é ouvir histórias, é entender o que a pessoa pensa, é colher de alguma maneira a trajetória daquela pessoa. Eu gosto muito disso. Para mim, eu acho que é isso, é conseguir me conectar com as pessoas pela comunicação. Boa, muito bom. Isso. E, Isa, eu vou falar uma coisa que pode jogar contra a gente aqui, Ai. mas eu acho que essa pegada de estar na mesa e não pegar o celular, a maioria são leitores que fazem isso. Pra tirar foto, você diz? Pra pesquisar? Não, pra no sentido assim, o leitor, ele tá antenado com essas coisas. Um leitor, ele... é um cara que tá acostumado a ficar meio sem celular. Ah, você diz de não pegar o celular. De não pegar. Ah, entendi. Tipo assim, ele sabe da importância da presença, porque ele lê sobre isso. Ele sabe a importância de você estar aqui, realmente estar aqui. Ele sabe. Com certeza. E aí eu falei que pode jogar contra a gente, porque ele tava falando de humildade intelectual há 10 minutos atrás. Nós, leitores. Mas porque eu vejo que é um movimento que às vezes... É um hábito quase. Às vezes a pessoa ela tá tão no automático. Sim. E aí ela fica no celular, porque... Ela não percebe. Ela não percebe. Não percebe. Exatamente. Então eu acho que o leitor, ele talvez tenha uma tendência maior a perceber as coisas numa velocidade diferente. É, porque a gente desacelera com mais facilidade. E às vezes o celular fica até irritante. Eu não sei como é pra você, mas pra mim essa é uma dificuldade, inclusive, de manter o meu perfil. Porque às vezes eu fico tão fora do celular que eu esqueço que eu tenho que postar, que eu tenho que estar lá. Mas eu acho que é isso sim, com certeza. A leitura faz um detox, né? Faz. E a gente dá aquela... Você lê todo dia? Todo dia. Eu também. E se eu não ler, eu fico mal. Eu também. Mexe com o meu humor. Nossa, eu total. Nem que eu leia 3 páginas, mas a sensação de que eu li é um refúgio, parece um abracinho, assim, sabe? É muito isso, Ô Isa, se você estivesse aqui no Corte dos Livros Podcast, entreguei aqui o microfone para você, você vai fazer uma entrevista aí. Quem que você gostaria de entrevistar no Corte dos Livros Podcast? Você, para saber da sua experiência, que agora eu fiquei curiosa. Eu gostaria, gente, nossa senhora. Desse mundo de leitura, literatura. Ai, meu Deus. Não, você não vai acreditar, assim. Ver uma pessoa... Assim, eu vou te falar o primeiro nome que veio, depois eu te dou outro de literatura. Tá bom, vai. Mas me deu vontade de falar que eu teria vontade de entrevistar Jesus Cristo. Caramba, que animal. Porque eu acho que
A gente falou muito dessa questão do respeito, né? De lidar com o outro. Por que você acha que veio isso na cabeça? Eu acho que foi uma personalidade que tentou dizer coisas num tempo e que foram coisas tão diferentes, tão desconfortáveis, que as pessoas entenderam que não era possível tolerar. E eram coisas voltadas para o próximo. De repente, acolher, dividir um espaço. E aqui eu não tô nem entrando no mérito religioso, né? Mesmo a presença histórica. Sim. E acabou que o que ele disse foi tão insuportável que ele acabou com um prego na mão, crucificado, para morrer do jeito mais violento possível. Então, assim, eu queria saber como ele se sentiu tendo sido tão excluído na tentativa de dizer algo. Eu acho que é um exemplo muito nítido da nossa intolerância. Total. E a gente tem aí como o livro mais vendido do mundo a Bíblia, que conta a história desse cara, desse rapaz. Que tá aí, passou no teste do tempo. Também passou no teste do tempo. E a gente lê. E não aprendemos nada. E a gente não consegue ouvir, a gente não consegue se interessar pelo próximo, a gente não consegue estar ao lado de pessoas que têm vivências diferentes das nossas. Então, eu acho que isso me veio talvez o nome dele porque combine com o que a gente falou. Total. Assim. Tem tudo a ver com respeito, tem tudo a ver com... Porque é muito interessante o que você falou, porque a Bíblia é o livro mais vendido do mundo e a gente não tá aprendendo muita coisa, né? Não. Tipo, o conteúdo tá ali, é só ler. Aí a galera vai, distorce o que tá ali, cria uma narrativa ainda em cima. De exclusão. Isso. Cara, você não tá lendo certo, não é possível. Pois que já entra na questão de ler, interpretar, se aproximar da linguagem, não só reproduzir. Total. Ó, no episódio que eu falei pra você com a Carol, que eu falei com a Carol Jasper, e a gente tava conversando, igual a gente tá aqui batendo papo e tal, e eu não sei porque surgiu ou não o assunto, eu falei que a minha vantagem competitiva é que eu leio com tranquilidade qualquer tipo de autor, porque eu sei separar o autor da obra. Que interessante. Tem gente que não consegue fazer isso. É tipo, não quero. Você fica aqui, eu não quero nem saber o que você vai falar. Eu consigo ler, absorver o que faz sentido, descartar o que não faz sentido. Por quê? Aí ela falou, cara, você tá interpretando o texto. Você não precisa aceitar tudo que ele tá falando, o autor tá falando com verdade absoluta, mas você tá lendo, tá? Isso aqui é uma leitura, vou ler aqui. Pra mim, quem escreveu, quem não escreveu, é uma obra. A pessoa se dedicou pra colocar aquilo ali e eu vou ler. Eu consigo separar o autor da obra facilmente. Olha, essa é uma baita discussão. Isso aí renderia um podcast só inteiro. Disso, né? Só disso. Porque, por exemplo, tem um autor que é o Jordan Peterson. Já ouviu falar dele? Já. O pessoal ama e odeia 12 ele. regras. 12 regras pra vida. Tá. Eu achei a obra dele muito boa. Mas ele como pessoa, as pessoas não gostam. É porque ele entra numa seara aí, que aí entra religião, entra extrema direita com extrema esquerda. Aí fica uma bagunça danada. Aí ele é cancelado por um lado, aí você fala assim, não, ele tá ali. Aí de repente o outro lado também cancela ele, aí você fala, o que tá acontecendo? Entendi, tudo muito rápido. Mas o livro dele é bom. Entendi. Tem uns conceitos legais. Nem tudo eu acho que faz sentido. Tem coisa que eu acho que é legal. Das 12 regras, 3 eu acho que ele deu uma viajada. Mas as outras dá pra pegar um insight. Agora às vezes a pessoa olha e fala assim, não vou ler. Se fecha naquela experiência. Porque daí você não tá conseguindo separar o autor da obra. Só porque ele tem talvez um posicionamento. Por que eu tô falando isso? Porque isso tem tudo a ver com o que você falou de Jesus Cristo. Às vezes a pessoa não consegue separar o autor da obra e foi lá e meteu um prego e... E aquela coisa de você ler para ter repertório para criticar, se for o caso. E aí formar o seu raciocínio e não necessariamente excluir, né, a possibilidade de uma interação, enfim, é uma baita discussão. Inclusive, na escola, Monteiro Lobato, muita gente se questiona a respeito da presença ainda de Monteiro Lobato na escola, porque ele tinha uma visão muito racista na sua vida pessoal. E aí
devemos ou não continuar estudando Monteiro Lobato. Tem muito dessa discussão, assim, do autor da obra. Agora, recentemente, não sei se você conhece o Neil Gaiman, não sei se você já ouviu falar. Eu já ouvi o livro dele, eu sei que caiu numa polêmica danada aí, mas eu não sei direito o que aconteceu. Várias acusações de assédio, e ele é um escritor muito famoso, a própria escritora de Harry Potter. E aí entra Eu adoro, eu sempre levo essa pauta para a sala de aula para discutir com os alunos, porque a gente tem que formar nosso posicionamento. Total, fazer sua análise crítica ali, né? Ter a sua visão. Exatamente, é muito legal. Que legal, não, é um papo muito bom. Daria para nós ficar 3 horas. E dar um podcast especial. Só para falar disso, legal. Isa, pô, passou voando aquele reloginho ali, dá uma olhada lá no reloginho lá, quanto tempo foi. Nossa, meu Deus. Passou voando aqui o episódio. Falar de leitura é sempre muito bom. Muito bom. Queria agradecer seu tempo. Eu que agradeço. Sua presença aqui foi... Eu tive vários momentos aluno aqui hoje, aprendi muita coisa. Tenho certeza que o pessoal que ficou aqui também aprendeu. Então, te agradecer e pedir para você deixar um recadinho final para quem ficou até agora aqui com a gente. Muito obrigada pela sua gentileza de me convidar. Gente, eu ganhei uma caneca. Caneca do Cortes. Essa caneca aí dá briga, viu? Não é pouca gente que tem. O pessoal... Vou tomar meu cafezinho agora. Fica brigando comigo, porque cadê minha caneca? Mandei fazer outra leva, vai chegar a caneca. Ai, nossa, ponto alto. Obrigada. Obrigada pelo encontro, parabéns pela iniciativa de ter um podcast que fala sobre livros num país de tantas pessoas assustadas pelos livros, e dizer que, gente, os livros nos pertencem, porque independentemente de qual experiência foi a sua na escola, os livros são parte de nós, porque eles são uma extensão da humanidade. O escritor simplesmente ele parou, olhou a realidade e falou, deixa eu traduzir essa inquietação aqui. Então é sobre nós, é sobre o que a gente sente, que a gente possa se aproximar para que a gente tenha mais repertório para sermos pessoas mais queridas nesse mundão aí que tá precisando de pessoas mais gentis. Muito então bom. É isso. Obrigada. Muito bom. Obrigada muito de bom. coração. Eu que agradeço, foi incrível. Gente, encaminha esse episódio para frente para aquela pessoa que não gosta de ler. Né? Pronto, vamos tentar. Só isso, vamos tentar resgatar alguém nesse mundinho. Encaminha esse episódio para aquela pessoa que tem aquela resistência com a leitura, para você ver que foi um papo super legal aqui. A gente falou de livro, falou de literatura, falamos de repertório, e muito disso tem a ver com os livros que a Isa leu com os livros que eu li também. Então encaminha esse episódio para uma pessoa que você curta aí, que ela vai... Talvez a gente vai plantar uma sementinha lá em alguém, né, que tá assistindo a gente. Obrigado pela audiência. Episódio novo todas as quartas. Até semana que vem. Tchau.